Paulo Figueiredo diz que mulher vota muito mal e ataca Michele por vídeo contra Flávio. Folha de São Paulo, mulher vota muito mal, diz bolsonarista Paulo Figueiredo ao atacar Michele e chamá-la de feminista. Poder 360, Paulo Figueiredo diz que mulheres votam mal e critica Michele. Infomoney, aliado de Flávio, Paulo Figueiredo critica Michele e diz que mulheres votam mal. Mas veja como andam se saindo Flávio e Lula, justamente entre as mulheres. 55% das mulheres disseram que vão votar no Lula, enquanto apenas 36% disseram que vão votar no Flávio Bolsonaro. Hoje o voto feminino, Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega pra trás, é sempre a esquerda. Aqui há uma bênção em nós sermos precisos com as nossas palavras, porque eu fiz uma longa explanação, obviamente foi descontextualizada, tá tudo certo, isso é parte do jogo, e disse que as mulheres estatisticamente votam muito mal. E claro, quando eu digo que votam mal, é porque votam na esquerda. Não é segredo para ninguém, acho que não deixo ninguém chocado quando eu digo que eu acho a esquerda uma fonte de mal e do mal, especialmente para as próprias mulheres. E algo que deveria ser, se quer ser controverso, como eu vou explicar daqui a pouco, e que aqui nos Estados Unidos é ponto pacífico e objeto de discussões acadêmicas constantes, a gente vai ver, aliás, é um objeto de discussão no mundo inteiro civilizado, é o tal do gender gap votes, o gap, ou seja, o abismo entre o voto feminino e o voto masculino. O mundo civilizado inteiro trata isso com normalidade. Essa discussão é uma discussão normal. Mas o Brasil não é um mundo civilizado, não faz parte do mundo civilizado. E é aí que nós temos o encontro de duas forças cósmicas, né, que causam uma espécie de buraco negro intelectual no nosso país, que é o encontro da estupidez suprema com a vagabundagem ideológica. E só isso explica esse nível de cobertura dos jornais brasileiros. Só alguns exemplos, porque todos publicaram. Paulo Figueiredo diz que mulheres votam mal e critica Michele Bolsonaro, de CNN. O Globo. Paulo Figueiredo diz que mulher vota muito mal e ataca Michele por vídeo contra Flávio. Folha de São Paulo. Mulher vota muito mal, diz bolsonarista Paulo Figueiredo ao atacar Michele e chamá-la de feminista. Poder 360. Paulo Figueiredo diz que mulheres votam mal e critica Michele. Infomoney, aliado de Flávio, Paulo Figueiredo critica Michele e diz que mulheres votam mal. Metrópolis, Paulo Figueiredo volta a criticar Michele e diz que mulher vota mal. Reparem o choque da imprensa com a afirmação, que eu vou provar aqui no programa de hoje, que é absolutamente inequívoca. E eu não sei propriamente separar o que é ignorância e o que é burrice e o que é má fé. É evidente que eu sei que os militantes da esquerda quiseram e querem aproveitar a fala, descontextualizar, sem se importar se é verdade ou não, para tentar colocar um selo de anti-mulher na campanha do Flávio. E a gente vai endereçar também esse ponto. Aliás, antes da gente tratar da imprensa, o negócio foi tão grande e bizarro que até o Zé Dirceu resolveu comentar no X, escrevendo um textão falando mal de mim. O Zé Dirceu. Ora, eu acho que um dos meus trabalhos é falar coisas que deixem o José Dirceu muito aborrecido. E a imprensa também. Um dos exemplos claros vem da militante do ex-jornal Estadão. Ela escreveu o seguinte: Flávio Bolsonaro cala frente a ataque de conselheiro a voto feminino e ato com mulheres vira teatro. E aqui vale uma rápida resposta a Rosiane Kennedy, que eu prefiro chamar de Rosiane Stalin, porque eu não quero sujar o nome dessa grande família norte-americana com um passado bastante interessante. Então, Rosiane Stalin, eu quero dizer o seguinte a você. Conselheiro do Flávio é a puta que te pariu. Isso é um truque rasteiro que você está aplicando e eu conheço. Vocês usavam com o Olavo de Carvalho e o chamavam de guru do Bolsonaro. Qualquer uma das verdades que o Olavo falava era deturpada, descontextualizada e instrumentalizada pela imprensa militante. Agora, eu estava acostumado, eu convivi isso com a Thaís Oyama dentro da televisão. Então, eu vou repetir, conselheiro do Flávio é a puta que a pariu. Eu falo por mim e o Flávio fala por ele. Há muitas convergências e há muitas divergências. Eu tenho divergências com o Flávio. Uma delas ficou escancarada para vocês aqui mesmo no programa, quando eu critiquei as posições do candidato a respeito dos temas de feminicídio e até o tal do projeto da misoginia. Vocês lembram? Que teve apoio do Flávio, equivocadamente, e nós alertamos, era uma estupidez que seria instrumentalizada pela esquerda para prender dissidentes políticos. E nesse ponto, eu lamento dizer que nós também tínhamos razão.
nós aqui do Paulo Figueiredo Show. E eu digo isso porque a esquerda sequer esconde esse objetivo. Vejam, por exemplo, a futura ex-senadora Soraya Trambik, como reagiu ao meu post. Este traidor da pátria, foragido da justiça brasileira, covarde, parvo, nécio, limítrofe, lerdo, acéfalo, não amado, medroso, inseguro, complexado por não conseguir ser ninguém além de um neto de um ditador, resolve lá dos Estados Unidos defecar pela boca. Independentemente de quem seja a mulher atacada, se mexeu com uma, mexeu com todas. Esse tipo de conduta não pode ser mais individualizada, pois a ação criminal tornou-se pública e incondicionada a representação da vítima. A violência política de gênero ultrapassa a figura da ofendida e ataca todos nós, e é por isso que eu acabo de oficiar a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal para que inicie a ação penal o quanto antes, e que presta atenção nessa parte, e que o proíba de se comunicar publicamente via redes sociais e outros meios de comunicação. O Brasil não é os Estados Unidos, seu covarde. Pô, certamente não, Soraya Trambik. Certamente não, falta muito, mas um dia a gente chega lá. Aqui nós exigimos soberania, aqui não é terra sem lei, seu Zé Ninguém, com letra minúscula mesmo. Todos os xingamentos do mundo, eu convidaria até a Soraya Trambik para fazer um debate, mas ela é muito limitada. Ela partiu para todos esses xingamentos do mundo, aliás, xingamentos que não são ataque, esses são apenas xingamentos, afinal o amor venceu, seguidos de um discurso demagogo. E o mais importante é o que a esquerda sempre faz. Qual foi a consequência desses xingamentos todos? Um pedido de censura, que eu fique proibido de usar as redes sociais, e é por isso que você tem que baixar o Proton VPN que está aqui na descrição. Lawfare, né, que é a perseguição criminal dos seus opositores políticos. Pelo quê? Pelo fato de eu falar uma verdade incontroversa do ponto de vista estatístico, mas inconveniente porque expõe exatamente a situação da esquerda. Esses casos são os casos onde a má-fé é evidente. A Soraya Trambik e a Rosiane Stalin não são exatamente as faquinhas mais afiadas da gaveta. Mas nesse caso, elas nem fazem questão de serem. Porque o objetivo aqui é político e ideológico de dois braços diferentes, mesmo uma jornalista de um panfleto marxista e uma política em decadência marxista. Não tem nada de novo aqui. Mas há uma parcela genuína da população, mesmo das pessoas de direita, que ficaram realmente chocados ou incomodados com a discussão por nunca terem ouvido falar sobre esse assunto. E é por isso que é tão fundamental que a gente fale sobre ele. Sorayas e Rosianes passarão, mas essa ideologia nefasta e a destruição social que ela está causando vão continuar por aí. E é impossível combater aquilo que se desconhece. É impossível combater o que se desconhece. E se nós não falarmos, se nós não tratarmos sobre esses assuntos, nós não vamos chegar a nenhum lugar como civilização. Novamente, e aqui, né, estou me identificando aqui e sentindo saudade do professor Olavo de Carvalho. Eu lembro que ele chamava de argumentum ad ignorantiam, né, justamente o que se passa no Brasil. É uma coisa que realmente, até hoje eu só vi no Brasil, que são as pessoas que usam a própria ignorância como se fosse um argumento triunfante. A pessoa fala assim, eu nunca ouvi falar de um determinado autor, nunca ouvi falar de um fato, nunca ouvi falar. Então, para ele, esse é um argumento fatal de que aquilo não existe. A própria ignorância, a pessoa transforma o desconhecimento em fonte de autoridade. E o que eu quero dizer com desconhecimento? Bom, em primeiro lugar, desconhecimento de noções básicas, elementares, eu volto a dizer aqui, de ensino médio sobre estatística. Voltando à minha fala aqui, eu disse então que mulheres estatisticamente votam muito mal. Eu poderia ter dito, como disse depois, simplesmente que mulheres votam muito mal. Por quê? Porque, obviamente, isso é uma generalização. Ora, algumas pessoas, inclusive uma advogada conhecida na internet, porque eu até tenho grande simpatia, comentou em um dos meus posts dizendo assim, toda generalização é burra. O que, obviamente, não é nenhuma frase. É um chavão de quem desconhece o básico de estatística. Por que eu quero dizer isso? Na verdade, e de ciência social, porque em ciência social,
Todas as afirmações são generalizações. Todas! Por uma razão evidente, a realidade dos fenômenos sociais ela é tão complexa que a gente só pode expressar e visualizar essa realidade através de generalizações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não parecer complicado. A gente pode dizer, um básico aqui, que homens são mais altos que as mulheres. É acho que uma afirmação que seria razoável. Mas ao momento que você disser isso, vai ter alguém até aqui no chat dizendo assim: não, mas e geralmente uma pessoa que se acha muito inteligente com esse argumento, quando ela diz assim, mas eu sou mais alta que o meu marido. Ou, até no meu caso, Paulo, eu sou mais alta que você, logo você está errado. Essa pessoa genial vai achar que com isso destruiu a expressão de uma realidade que é óbvia e conhecida, que é, de um modo geral, homens são mais altos que as mulheres. A média de altura dos homens é, sei lá, 1,75 m no Brasil, e das mulheres é 1,60 m e poucos. É óbvio, a generalização é óbvia, mas é impossível você fazer qualquer generalização do Brasil sem vir um gênio e apresentar um contra-exemplo e achar que destruiu o seu argumento. Eu convido vocês em qualquer lugar. Qualquer afirmação, a mais óbvia que vocês fizerem, vai ter alguém se achando genial porque destruiu o seu argumento com um contra-exemplo. Então você fala, sei lá, a temperatura média anual em Manaus é mais alta do que em Porto Alegre. Aí vem um gênio. Não, mas teve um dia, em julho, que fez 3 graus em Manaus e 28 graus em Porto Alegre. O cara se acha inteligente demais falando isso. Ele fala assim, porra, agora eu fiz um comentário que acrescentou na discussão. Mulheres vivem mais que os homens. Né? No Brasil, a diferença é de 5, 6 anos. Aí vem o gênio. Não, mas a minha tia morreu aos 58 e meu avô tem 96 e joga dominó todo dia. Você fala, as pessoas com ensino completo têm renda mais alta do que as que têm o ensino médio, as pessoas com ensino superior. Aí vem o gênio. Não, eu conheço um cara que parou na 5ª série, montou uma oficina de caminhão e fatura mais de 50 mil por mês. O meu primo é formado em administração, tá ganhando 3 mil reais como analista júnior. O cara real. E isso é uma verdade, gente, por favor, observem isso. Isso é uma verdade para qualquer assunto no Brasil. Você quer me deixar assim, praticamente imprimo e assino um atestado de retardado, é quando alguém me apresenta um contra-exemplo para desfazer um argumento de generalização em ciência social. Crianças, nunca façam isso. Isso é coisa de retardado. Então, superada essa introdução à lógica do Mobral, se vocês lembram do movimento Brasil Alfabetizado, na década de 70, e entendendo que eu me refiro a uma generalização de que as mulheres votam estatisticamente mais na esquerda, voltemos à minha afirmação. Mulheres votam mal. E aqui é uma imagem em homenagem ao meu amigo Steven Crowder, que ainda vai com frequência para universidades esquerdistas, aqui do fundo é a Universidade de Harvard, e colocava uma plaquinha com afirmações óbvias, mas que os esquerdistas nunca admitiam e não permitiam nem que fossem discutidas. Então, mudem a minha opinião quando eu digo que mulher vota mal. Ou eu vou mudar a sua. Comecemos, por exemplo, imaginando um mundo onde só as mulheres votassem. O mundo paraíso das feministas. Só as mulheres falam, só as mulheres votam e os machos tóxicos ficam calados. Vamos imaginar essa utopia feminista nos Estados Unidos, onde essa discussão de gender gap, como eu disse, já tem décadas, apesar da ignorância dos brasileiros sobre o tema. O que aconteceria se só as mulheres votassem nos Estados Unidos? Bom, começando a série histórica em 1992, 35 anos atrás. Se só as mulheres votassem nos últimos 35 anos, todos, eu digo todos, sem nenhuma exceção, todos os presidentes dos Estados Unidos teriam sido da esquerda democrata. Todos. Isso é dado inequívoco. Você consegue imaginar isso? Deixa eu inverter a posição. Se só os homens votassem, e deixando absolutamente claro aqui, reiterando que eu sou um enorme defensor do direito feminino ao voto, se só os homens votassem, a gente teria apenas 2 presidentes democratas em todo esse tempo. Nem mesmo o Obama teria sido reeleito, se só os homens votassem. E eu digo para vocês que a coisa está, e a gente vai ver isso, a coisa está piorando rapidamente. Vejam, por exemplo, como seria o mapa eleitoral americano simulado
se em 2024 só as mulheres tivessem votado? Tá na sua tela. Kamala Harris teria tido uma vitória acachapante. Eu espero que isso seja, e deveria ser, o suficiente para você concordar comigo que, ao menos nos Estados Unidos, as mulheres votam muito na esquerda e, portanto, muito mal. Mas calma. Porque se você for olhar o mapa brasileiro das últimas eleições, vai ver que não só não é muito diferente, mas na verdade é pior. Com base nas pesquisas de segundo turno, se apenas as mulheres votassem no Brasil, o ladrão Barba teria sido eleito com maioria dos votos em 24 dos 27 estados da Federação do Brasil. Se você não está satisfeito, peguem, por exemplo, a última pesquisa do BTG Nexus, que, aliás, trouxe uma boa notícia com o crescimento do Flávio e queda do Lula, apesar de todo o ruído causado pela Michelle. Veja uma pesquisa aí na frente da página 43. A gente está vendo uma retomada do crescimento do Flávio, que cresceu 1 ponto, oscilou 1 ponto, chegando a 44, e uma queda do Lula, que caiu 2 pontos, oscilou 2 pontos para 47. Então, eles estão, neste momento, tecnicamente empatados. Mas veja como andam se saindo Flávio e Lula, justamente entre as mulheres. Está na página 55 do relatório da pesquisa BTG Nexus. 55% das mulheres disseram que vão votar no Lula, enquanto apenas 36% disseram que vão votar no Flávio Bolsonaro. Quando você pega os homens, esse número vira quase que de forma exatamente oposta. 53% dos homens dizem que votariam no Flávio Bolsonaro e 39% votariam no Lula. Entendam, é provável que o Flávio Bolsonaro fosse eleito no primeiro turno se a eleição fosse apenas entre os homens, e é provável que o Lula fosse eleito no primeiro turno se as eleições fossem apenas entre as mulheres. É difícil contestar esses dados. Você pode não gostar do que eu digo, e a gente vai falar sobre isso, mas é verdade. E não só não é verdade, como não é um fenômeno nem americano, nem brasileiro. Esse fenômeno, como eu já disse, tem nome: gender gap. É um fenômeno mundial catalogado há quase um século. E a verdade é que, desde o final do século XX, cada vez mais o voto feminino e masculino ocupam majoritariamente no mundo campos ideológicos distintos. Isso na sua tela, agora, isso é uma representação estatística daquilo que nós dissemos no programa. Meninas Globo News, etc., nem tentem ler, tá? Nem tentem, porque isso aqui, vocês lerem um bell curve, uma distribuição normal, que é o nome disso, vocês correm risco de vida. Mas essa distribuição normal, que é algo, de novo, padrão em ciência social, ilustra exatamente o que dissemos no início do programa, que se você souber ler gráficos, em geral o brasileiro não sabe, vai ver que é evidente. Inclusive, pelo gráfico na sua tela, as mulheres estão em azul e os homens em vermelho, você verá que as mulheres, muitas mulheres, há um número enorme de mulheres votando na direita. Na verdade, e esse é o ponto fundamental aqui, as mulheres tendiam a ser mais conservadoras que os homens até o final do século XX. O que quer dizer que se eu tivesse fazendo o Paulo Figueiredo Show há 50 anos atrás, ou há 50 anos atrás é um pleonasmo, né? Se eu estivesse fazendo o programa há 50 anos, eu diria que as mulheres votam bem pra caramba. Ou votavam bem pra caramba naquela época. E é exatamente por isso, minha senhora que está assistindo o programa, é exatamente por isso que há tantas tias do Zap. Porque as mulheres das gerações anteriores, a sua mãe, a sua avó, elas votam espetacularmente bem. E são as maiores defensoras do bolsonarismo que nós temos, da direita que nós temos. Quando eu digo que isso é um fenômeno amplamente catalogado e discutido, não é um argumento de autoridade puro e simples. Eu digo para vocês, pesquisem.
Leiam The Developmental Theory of the Gender Gap. Ou seja, a teoria desenvolvimental do abismo de gêneros, de Engelhardt e Norris, que é um estudo comparativo com pesquisas de mais de 60 países. O que eles encontraram? Que o padrão antigo em que as mulheres, eles afirmam isso, o padrão antigo é que as mulheres tendiam a ser mais conservadoras que os homens, mas ele foi substituído nas democracias pós-industriais, para usar o termo deles, por um modern gender gap, um novo abismo moderno de gêneros, com as mulheres mais inclinadas à esquerda, segundo o estudo, especialmente entre as gerações mais jovens. Leiam o outro estudo, da Lina Edland e do Ronnie Penn, porque as mulheres se tornaram esquerdistas. É um estudo focado nos Estados Unidos, que argumenta que o aumento do divórcio, é o estudo que diz, briga com o estudo, o aumento do divórcio e o declínio do casamento que ajudaram a tornar as mulheres mais pró-democratas e os homens mais pró-republicanos. Segundo o estudo, que não é um estudo de direita, pelo contrário, ele diz o seguinte, que a mudança na estrutura familiar alterou os incentivos econômicos de cada sexo. Outro livro e estudo para vocês lerem. Eu vou botar os links, de preferência na descrição, vou pedir produção, coloca os links na descrição. The Gender Gap in Voting Revisited, ou seja, o abismo de gêneros revisitados, usando dados europeus. Não são brasileiros, não são americanos. Ele mostra que o antigo voto feminino mais conservador praticamente desapareceu nas democracias europeias. Na maioria dos países, as mulheres passaram a preferir partidos de esquerda ou de centro-esquerda. E claro que o tamanho do gap varia entre cada país. Leiam o Rosalind Shorrocks, Cohort Changing Political Gender Apps in Europe and Canada. De novo, Europa e Canadá. Outro estudo mais do que citado, que a mudança é geracional. Que o grupo de mulheres, né, ele chama de cohorts em inglês, que é um grupo de indivíduos com características em comum, por exemplo, que as mulheres mais velhas tendiam a estar à mais direita que os homens, enquanto agora os cohorts mais jovens, a mulher tende a estar à esquerda dos homens da mesma geração.